Pois é, galera, vocês pediram muito para eu fazer o review desse cara aqui, deste notebook aqui, que é um dos mais interessantes que eu já recebi aqui no canal, que é o Galaxy Book S. A galera já sabia, se você não me acompanha nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela, acompanhe por favor. A galera sabia que eu estava testando e perguntou quando que sairia o review desse cara. Hoje eu venho trazer para vocês então o review depois de testar esse produto por 15 dias, o Galaxy Book S. Eu não vou nesse review, diferente dos outros que eu abordo muitas partes técnicas, como o foco deste produto não é para nada extremamente técnico, eu vou falar sobre o que quase todo mundo vai conseguir entender o que é, se ele é bom, mais ou menos o que tem, enfim, não que eu não saiba, é para facilitar haja em vista o público que esse cara vai atingir. Bom, pessoal, este aqui é o Galaxy Book S da Samsung. Olha só, ele tem duas cores, esse meu aqui é o modelo cinza, que eu também não vou ficar especificando cor estritamente, tá? É o Mercury Grey, se eu não me engano. Aqui, Anatel, traseirinha é o notebook que quando eu abri a caixa, o que mais me impressionou em toda a vida. Ele é, na minha opinião, mais bonito, mais portátil. Eu acho que ele é mais imponente. Não sei se imponente seria a palavra, ele é mais presença do que o próprio MacBook, né? Exceto o logozinho da maçã ali, que tem gente que tá só atrás do que tem ali naquele logo lá. Ele é muito fino, galera, muito fino, é 11 milímetros, quase 1.2 milímetros. Ó, olha só, não sei se dá para vocês terem uma noção, ele é muito fino, muito leve, é menos de 1 quilo esse cara aqui. Quando eu abri a caixa, eu falei, não, é inacreditável, é muito leve, foi um conforto poder testar ele essas 2 semanas, trabalhar, fazer basicamente as coisas que eu faço aqui quando eu não tô editando vídeo nem gravando nesse caso, que aí eu utilizo o meu MacBook, que eu tô gravando esse vídeo agora, gravando esse áudio inclusive. Este cara aqui é companheiro para quem é aquele cara, primeiro, exatamente aquilo que eu acabei de falar, presença, se você quer chegar num lugar, num café, numa cafeteria, sei lá, no teu horário de almoço, pegar o laptop, abrir o laptop e passar aquela sensação de que, poxa, esse cara tá trabalhando com um negócio ali que é muito legal. Esse é o cara, pessoal. Qualquer lugar que você pegar e abrir esse cara aqui, deixa eu deixar ele mais aqui, ó, em foco para vocês. Qualquer lugar que você chegar e abrir esse cara, ele vai chamar atenção. Ele é muito bonito, ele é muito fino. Todo mundo vai querer ficar sabendo que cara é esse. Na minha opinião, eu acho que é o mais portátil, mais leve, fino que eu já testei. E que para o propósito que você precisa entender, este cara aqui eu não vou nem abordar e nesse vídeo você não vai escutar eu falar sobre, porque não faz parte da indicação desse cara para quem ele é indicado. Querer saber de specs, porque esse cara não é sobre specs, tá? Óbvio que todo produto tem especificações e traz peças ali dentro, tá? Para esse caso, recorra ao link que eu vou deixar na descrição com todas as especificações, caso você queira saber delas. O que você precisa saber? Que é muito bonito, que é muito leve, 950 gramas, que é muito fino, mais fino que eu já vi. Esse cara tem uma porta de um lado, outra porta USB-C de outro, tem uma saída aqui e entrada para fone de ouvido, que também funciona como microfone. Vai ter uma webcam aqui também de 720p, de qualidade boa. Eu diria que ela chega a ser até melhor do que do meu MacBook aqui, eu diria, mas sem resultados excepcionais, tá? O legal de ter duas portas, uma porta de cada lado, USB-C, é que às vezes a gente senta num lugar que você quer pegar a tomada, mas ela tá do outro lado. E aí você só tem entradas de um lado. Aí ferrou. Você pode carregar tanto de um lado quanto de outro. E o carregador que vem na caixa é um carregador de celular. É um carregador de 25 watts que você encontra, por exemplo, no seu Samsung. E esse cara aqui é muito feito para galera que é samsungueira, tem um dispositivo Galaxy Note ou S, né, qualquer um outro, e quer ter uma conectividade maior com o laptop que tem para trabalhar. Integração maior seria a palavra, tá? Hoje você pode linkar basicamente qualquer smartphone Android com um aplicativo do Windows, linkar no seu laptop com Windows, mas aqui você vai um pouquinho além, tá? Você pode acessar a galeria de fotos que você tem no seu Samsung Galaxy, você pode utilizar o seu Instagram, você pode espelhar o seu smartphone aqui, você pode responder mensagens de texto por aqui, juntando, ligando ele no seu próprio notebook e utilizando, respondendo, vendo o que chega ali no seu celular. Então ele tem uma integração grande com o seu smartphone da própria Samsung. Carregador de 25 watts, que é o mesmo então do carregador de smartphone, o cabo o mesmo que vem. Então, cara,
É basicamente uma mão na roda. Você, sair sem carregador. Você utiliza o carregador do teu celular, caso você tenha levado. Ou carrega em qualquer outro carregador USB-C. Lembrando que as portas são USB-C, padrão USB, tá? Então não é Thunderbolt. Pode carregar pelas duas portas de cada lado, tá? Ele tem uma bateria que é boa. A Samsung diz que é até 19 horas, mas vocês já sabem. Toda a especificação de produto que você vê desse tipo é aquela bateria testada em ambiente próprio, tal, sobre as melhores condições possíveis. Utilizando ele aqui no modo normal, sem ser no performance e sem ser no modo de super economia de energia, eu tive por volta de 8 horas de tela, né, trabalhando aqui com ele, editando meus links, fazendo postagens, respondendo e-mail, para isso. Para isso. Mexer em planilhas, criar alguma apresentação, é para isso esse cara. Geek, mas então é só isso? Ele é para isso. É um executivo, um médico, seja o que for, que você vai responder seus e-mails, que você vai fazer seus links, gerenciar sua página, ver seu Instagram, linkar com seu smartphone e responder as coisas. É para isso. Edita vídeos, Geek? Eu tentei. Até o Full HD, para editar vídeos Full HD, ele é bem lentinho, tá? Então, este cara é bonito, é presença, não é para editar vídeos. Edita fotos? Bom, em fotos foi um pouquinho melhor. No Lightroom ele editou fotos razoavelmente bem. Esse cara tem um SSD, entre aspas, porque é um eUFS, que é o mesmo tipo de armazenamento que você encontra nos smartphones, tá? 256 GB e você tem LPDDR4X, que também é a mesma que você encontra nos smartphones, não nos mais novos que já estão na geração 5, certo? Então, ele ainda tem aqui uma gavetinha para você colocar um micro SD caso você queira aumentar o armazenamento ou transferir simplesmente as suas fotos do seu smartphone caso você tirou e tem um cartão no smartphone. Dá para fazer. Ele tem Wi-Fi 6, então você tem conectividade Wi-Fi 6, ou AX, que é a mais rápida do momento. A versão internacional desse cara aqui, que também tem uma versão com ARM, ele tem conectividade celular. Esse aqui não tem. Aqui nessa gavetinha aqui você só consegue colocar um chip, um micro SD para aumentar, expandir essa memória. A tela, eu achei que ia ser uma tela que seria um problema até, é um diferencial desse produto até, a tela touch, ele tem uma tela touchscreen. Uma coisa ruim, ó, que eu tô tentando abrir ele aqui, ó, ele é ruim de abrir porque ele é muito leve e não é fácil de abrir, então aqui é um pouco difícil. A tela desse cara, que eu achei que ia ser uma parte ruim, é uma tela muito boa. A tela me agradou demais, eu achei que ia ter cores ruins. Ele alcança aí 74% da gama de sRGB, então não é um cara extremamente com uma qualidade de cor excelente para tratar fotos, embora edite mais ou menos, não é uma máquina para editar, não é uma máquina para editar nada, certo? Não é o cara para editar. A tela é muito boa, a tela tem touch, obviamente, você consegue abrir qualquer aplicativo com os dedos aqui, você consegue fazer qualquer coisa que você faria com o seu mouse simplesmente com os dedos. Você tem até 10 toques simultâneos, você pode pegar seus 5 dedos e arrastar, 10 dedos e arrastar na tela, que vai funcionar. Ela tem um brilho bom para trabalhar dentro, como eu disse, durou umas 8 horas no modo normal, trabalhando com o laptop dentro de casa. Então, o dia inteiro praticamente trabalhando, fazendo o que eu acabei de falar para vocês, ele vai levar de boa. Quer ter mais de 10 horas de bateria? Tem o super modo de super economia de energia, que aí ele vai ficar até lento para as coisas mais básicas, vai diminuir muito o brilho, vai rodar mais baixinho ainda, mas vai durar aí 10, 11 horas de bateria tranquilamente, tá? Se você que sair pro lado de fora, ele tem um brilho, que você pode apertar aqui o FNO, você vai por um brilho de 600 nits, que é um puta de um brilho e que aí vai gastar muito mais bateria, obviamente, tá? O áudio desse cara é um áudio AKG e é um áudio legal, não julguei se é um áudio super bom, não é, tá? E eu tive uns probleminhas aqui, várias vezes assistindo vídeos do YouTube, ele começou a dar chiados e não voltava, desliguei o laptop, não voltou, desliguei de novo, aí depois desisti, voltei e ele voltou a funcionar. Pode ser alguma coisa só dessa unidade, que é uma unidade de testes que a Samsung fornece para vários produtores de conteúdo, então ela já rodou por aí antes de chegar na minha mão, tá? O quesito tela então, pessoal, o Touch eu achei um negócio que eu nunca tinha experienciado, testado, mexer no Windows com Touch é muito legal, tá? Se você é um cara que só usa o Touchpad, talvez não seja legal para você, mas eu acostumei fazer algumas coisas com a mão e gostei bastante. Essa tela é muito legal. A tela é muito fina, ela só não é muito mais fina porque uma tela touch não dá para ser muito mais fina. Mas o laptop é um dos mais finos que eu já vi. Quanto ao teclado que tem aqui,
Ele é muito legal de digitar, muito confortável, tá? Confortável realmente. Não chega a ser o mesmo teclado que você vai encontrar no MacBook. Fica até longe de ser. Mas é um dos melhores teclados que eu já utilizei em notebooks, tá? Tem um espaçamento de teclas bom, tem uma distância, né, de tecla quando você aperta, a viagem dela, digamos assim, o travel, né? É legal. Você tem aqui um trackpad de tamanho razoável, poderia ser um pouquinho maior, mas pelo tamanho do produto é até que legal. Tem um teclado da BNT2, então você tem C cedilha, você tem interrogação. Utilizando aqui Alt GR, você consegue utilizar aqui na tecla W e na tecla Q, barra e o interrogação. E não tem nenhum tipo de... É aquele bem construído, ele é alumínio, cara. Então, sabe, você pode tentar fazer qualquer coisa com ele assim, que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu adorei esse cara. Eu simplesmente não posso recomendar ele mais porque ele não faz coisas um pouquinho mais pesadas. Vamos, se você... Ah, Gui, que eu quero comprar pra facul. Pra facul, mano. Eu quero ficar 4 anos com ele. Vai funcionar? Vai funcionar. Tem 8 GB de RAM aqui, que eu já falei, LPDDR4X, 256 de armazenamento, tela boa pra isso que eu já falei. Ele vai funcionar. Você não usando nada mais do que um Google Chrome, um navegador, editor de texto, gerenciar sua página, linkar o seu smartphone com ele, é para isso que ele é feito, é para isso que ele funciona e faz com maestria. Uma tela muito boa, com ângulo de visão muito bom, e tem um SoC aqui, porque é realmente um SoC, um System on a Chip, que engloba esse chip que é meio híbrido, digamos assim. Ele é um i5, mas não é um i5, tá? Ele tem uma arquitetura que é aproximada do que a gente utilizava, e os clocks também do Atom, que é aquele que é super econômico de energia, e tem um núcleo que propriamente a gente poderia chamar de um i5, tá? Ele tem 5 núcleos e 5 threads aqui. Então, eu nunca tinha visto, para falar a verdade, um número ímpar em um dispositivo desse. Ele basicamente é realmente, pelas especificações internas, um smartphone com tela e teclado. Ele é um quase tablet, se ele virasse, ele ficaria um tablet. O desempenho, então, é muito bom para essas tarefas aí. Qualquer coisa, mais uma vez, para você não comprar errado, qualquer coisa que envolva edição, se for fotos ainda, você vai conseguir. Tá entendendo? Vai conseguir. Se fosse excelente, eu falava, é excelente. Você vai conseguir, não vai ser espetacular. Se for para vídeo, nada além do Full HD. Se for para jogos, não é para jogo. Simplesmente a pergunta tem que parar aqui. Não é para jogos. Ah, mas CSGO vai rodar no mínimo ali em 25 FPS, com os gráficos no mínimo, para você ter uma ideia do que esse cara. Este cara, velho, é para um executivo, é para um médico, é para um dentista, é para um blogueirinho da vida, é para um youtuber, mas que o cara vai fazer isso aí, gerenciar a agenda dele, responder e-mails, criar links, responder as pessoas, fazer planilhas, mexer no Excel, Word. Um jornalista se daria bem com esse cara. Não é para você, para estudar seria legal, mas nada que envolva gráficos, coisas pesadas, não é. Como eu disse, bateria para 8 horas, digamos assim, tá? Ah, mas se eu fizer coisa pesada, uma edição de vídeo que ele vai penar para fazer, mas vai fazer, vai. Vai durar a bateria aí em torno de 3 horas. 3 horas e meia. É mais ou menos isso que ele vai durar, tá? Mas assim, para o que ele se propõe, é um espetáculo, e eu não vejo nada mais bonito e mais interessante no mercado para o que ele se propõe. Quanto a preço, vou deixar o link aí também na descrição. No dia de hoje que eu tô gravando, o preço mais barato que eu consegui achar foi 5.350, tá? Vou deixar o link aí do modelo que eu achei. Sim, é muito bom. Você entendendo o que eu falei aqui nesse vídeo, ele é muito bom. Tem que entender isso. Não vai comprar pensando em outra coisa. É portabilidade, bonito, fino, extremamente portátil. O lance de ter carregadores USB dos dois lados. Qualquer carregador de celular vai carregar ele. Não precisa ser 25 watts, ele vai carregar mais lentamente. Obviamente, se você estiver utilizando enquanto estiver carregando e for um carregador inferior a 25 watts, você não vai conseguir ir enchendo a bateria, mas ele vai continuar com uma carga aqui. Eu gostei, não tem nenhum tipo de resfriamento, certo? Não tem nada aqui, é um chip Intel, que é basicamente também o que a gente já viu no Mac em termos de resfriamento. É resfriamento passivo, não tem um cooler, não tem nada. Ele não esquenta no colo fazendo essas tarefas que eu fiz aqui no modo normal. Não esquenta. E a compatibilidade e integração com o smartphone da Samsung é sensacional para quem tem um Galaxy Note ou um Galaxy
S da vida, um S21, um S20 é muito bom. O que tem que se respeitar é realmente o preço, porque você encontra notebooks muito melhores em termos de potência, dependendo do que você procura, mas aí também você tem que ver se vai ter touch, tela touch ou não. Muito mais potente que ele, por muito menos preço. Mas não vai entregar esta beleza deste cara, porque realmente, a hora que eu vi e que eu comecei a usar, eu falei, não, é um cara que eu queria manter para mim. Mas o precinho ainda não tá agradável para mim, embora já tenha baixado um tanto, e ele não é meu, né? É da Samsung e ele tá indo embora logo logo. Beleza, galera? Não sei se eu consegui exemplificar ou passar por todos os pontos para vocês, mas eu sim, gostei demais. Eu vou falar a verdade para vocês, sem contar potência. Vamos tirar a potência de lado, ele não faz edição, ele não faz essas coisas. É o que eu mais gostei. Eu julgo ele mais bonito, mais legal de usar, mais leve, legal de levar para qualquer lugar do que o meu próprio MacBook Air ou MacBook Pro. Julgo, né? Com Windows, obviamente. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like aí. Se for comprar o produto, usa o link da descrição que você me ajuda demais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.